Há segredos que não se gritam. Eles são respirados. Eles se infiltram pelas rachaduras das paredes. Eles se prendem às roupas. Eles se transformam no sabor da água e do pão. Há horrores que não têm nome, porque nomeá-los seria admitir que eles existem. E a mente humana, às vezes, prefere a cegueira à verdade. Hoje vamos viajar para um lugar assim. Um lugar nas entranhas de Oaxaca, no México. Um lugar onde uma família se tornou um universo fechado. Um reino de silêncio e dor. Onde um único homem foi pai, avô e bisavô. De suas próprias filhas, netas e bisnetas. Eu sou Mateo Del Valle, e isto é Realidade Proibida. Esta não é uma história fácil de ouvir. Não é um relato para mentes sensíveis. É um espelho escuro que nos mostra o fracasso. O fracasso de uma comunidade, de um governo, de todos nós. Se acredita que a escuridão merece ser exposta para que nunca se repita, se acredita que as vítimas merecem uma voz, mesmo que tardia, inscreva-se, partilhe e acompanhe-me nesta descida. Porque só olhando para o abismo podemos compreendê-lo. A história não começa com um grito. Começa com o silêncio. O silêncio de uma pequena aldeia nas montanhas de Oaxaca. Chamemos-lhe Vila Perdida, um nome que acabou por ser uma profecia. Em Vila Perdida, todos se conheciam. E todos sabiam da casa dos Morales. A casa no final da estrada de terra. Aquela que era cercada por uma cerca mais alta do que o normal. De onde ninguém saía e onde ninguém entrava. Durante anos, eles foram apenas um murmúrio, uma curiosidade local. Os estranhos. Os que não se misturam. As crianças da aldeia inventavam histórias de fantasmas sobre eles. Os adultos simplesmente baixavam os olhos. A indiferença é a melhor cúmplice do mal. Ela se disfarça de respeito à privacidade. Veste-se de não é da nossa conta. E enquanto isso, o horror cria raízes. O primeiro indício de que algo estava errado não foi uma denúncia. Foi um rumor levado pelo vento. Uma parteira da aldeia vizinha jurava ter atendido uma das filhas de Isidro Morales. A menina não teria mais de 15 anos. E o bebé que nasceu tinha os mesmos olhos do avô, os mesmos olhos do pai. A parteira não disse mais nada. O medo selou-lhe os lábios. Nesses lugares, fazer muitas perguntas pode encurtar a vida. Mas a semente da verdade já estava plantada e precisava de alguém para regá-la. Alguém que não tivesse medo, ou que fosse ingênuo o suficiente para não entender o perigo. Essa pessoa foi Helena Rojas. Helena chegou à Vila Perdida como parte de uma brigada de saúde do governo. Ela era jovem, tinha 24 anos e o coração cheio de ideais. Acreditava no sistema. Acreditava que podia fazer a diferença. O seu trabalho era simples: recensear, vacinar, educar. Levava uma mochila cheia de folhetos e um sorriso que ainda não conhecia a derrota. Percorreu a aldeia de casa em casa. As pessoas eram simpáticas, mas reservadas. Ofereciam-lhe água, tortilhas. Mas quando perguntava pela casa no fim do caminho, o ambiente mudava. Os sorrisos desapareciam. Os olhares desviam-se para o chão. Ah, os Morales. Eles são especiais. Não gostam de pessoas de fora. A curiosidade de Helena transformou-se numa espinha. O que poderia ser tão especial? No mapa oficial do censo, aquela casa figurava com 5 habitantes. Isidro Morales, a sua esposa e 3 filhas. Um dado simples, limpo. Uma mentira burocrática impressa em papel. Helena decidiu ir. Era o seu trabalho, disse a si mesma. Ninguém podia ficar de fora do programa de saúde. Caminhou pela trilha de terra sob o sol escaldante.
O silêncio era total, apenas quebrado pelo zumbido dos insetos. Chegou a cerca. Era alta, feita de troncos e arame farpado. Improvisada, mas eficaz. Uma fortaleza. Ou uma prisão. Ela gritou: "Boa tarde, sou da Secretaria da Saúde." Nada. Apenas o eco da sua própria voz. Ela insistiu. Uma e outra vez. O sol queimava-lhe a nuca. O suor escorria pelas suas costas. Quando estava prestes a desistir, a porta da casa se abriu. Apenas uma fresta. Uma mulher idosa, com o rosto rachado pelo sol e pela tristeza, apareceu. Era a esposa de Isidro. "Não precisamos de nada", disse ela com uma voz que era apenas um sussurro. "É para o programa de vacinação." "Para as crianças", insistiu Helena. A mulher hesitou. Um lampejo de algo parecido com esperança cruzou seus olhos e apagou-se num instante. "Aqui não há crianças", mentiu, e fechou a porta. Helena ficou ali, imóvel. Um suor frio percorreu-lhe as costas, apesar do calor. Porque enquanto a mulher falava, Helena tinha visto algo. Através da fresta da porta, na penumbra da casa, um rosto pequeno, um par de olhos enormes e assustados. Uma criança. Definitivamente uma criança. Ela voltou para o centro da vila com o coração batendo a 1000 por hora. Foi até a pequena delegacia de polícia. Um único policial sonolento estava sentado atrás de uma mesa de metal. Ela contou o que viu. A casa, a cerca, a mentira da mulher, o rosto da criança. O agente bocejou. Esticou-se. "Senhorita", disse com paternalismo, "Isidro Morales é um homem difícil. Sempre foi assim. Não gosta do governo. Não gosta de ninguém. Deixe-os em paz. São assuntos de família." "Mas eu vi uma criança e ela não está no censo. É meu dever denunciá-lo." "O seu dever é vacinar, não se meter onde não é chamada. Esqueça-os. É um conselho." A porta da delegacia rangeu ao fechar-se atrás dela. Helena sentiu pela primeira vez o gosto da impotência. Um gosto amargo, metálico. O sistema não era um escudo. Era um muro. Helena não desistiu. Os idealistas são teimosos. Passou os dias seguintes observando a casa à distância. Escondida entre os arbustos. Viu as filhas. Mulheres jovens que se moviam como sombras, com os ombros caídos e o olhar perdido. E então viu-o. Isidro Morales. Ele saiu para o pátio. Um homem corpulento, de barba espessa e olhos escuros. Sentou-se numa cadeira de madeira como se fosse um trono. E as mulheres e as crianças saíram da casa e se aglomeraram à sua volta. Não eram uma ou duas crianças. Eram muitas, de todas as idades. Crianças pálidas, magras, com o mesmo olhar vazio das mulheres. Helena prendeu a respiração. Tirou o telemóvel e, com as mãos trêmulas, começou a gravar. O vídeo era de má qualidade, tremido. Mas a verdade que continha era nítida e monstruosa. Com essa prova, sentiu que agora sim a ouviriam. Estava enganada. Foi ao presidente municipal, um homem afável, político, com um sorriso ensaiado. Mostrou-lhe o vídeo no pequeno ecrã do telemóvel. O sorriso do homem desapareceu, mas não foi substituído por horror. Sim, por preocupação. "Senhorita Rojas, isto é muito delicado", disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. "Isto é um crime", replicou Helena. "É uma situação complicada. A família Morales está aqui há gerações. Um escândalo como este mancharia o nome da nossa cidade. Perderíamos apoios, turismo." Ele não falava das crianças. Falava da imagem, da reputação. "Deixe-me tratar disso à minha maneira", concluiu. "Com discrição. Vamos falar com o Dom Isidro, sem alarido." Ofereceu-lhe um café. Um gesto para a acalmar, para silenciá-la.
Helena sentiu que as paredes do pequeno escritório se fechavam sobre ela. O ar ficou denso, irrespirável. A burocracia do mal cheirava a café rançoso e medo do escândalo. Helena percebeu que estava sozinha. Em Vila Perdida, o medo e o costume tinham tecido uma teia de silêncio demasiado forte. Ela precisava sair. Precisava de uma autoridade maior, uma que não estivesse contaminada pela proximidade. Tomou uma decisão. Iria para a capital. Para o Acháca de Juarez. Lá, nos grandes edifícios governamentais, alguém teria de a ouvir. Pouparam dinheiro para o autocarro. Imprimiu fotografias tremidas tiradas do vídeo. Escreveu um relatório detalhado, com datas, nomes, suspeitas. Sentia-se como uma soldado indo para a guerra, armada com uma pasta cheia de horror. A viagem de autocarro foi longa. Horas a ver a paisagem montanhosa passar. Cada quilômetro a afastava de Vila Perdida. Mas a imagem das crianças de olhos vazios a acompanhava. Chegou à capital. Uma cidade vibrante, cheia de turistas e cores. Um mundo diferente. Perguntou a um polícia onde ficava a Procuradoria-Geral do Estado. O edifício era imponente. De pedra e vidro. Frio. Anônimo. Um lugar projetado para intimidar. Entrou. O interior era um labirinto de corredores e escritórios. O cheiro era de papel velho e desinfetante. Disseram-lhe para ir ao balcão de atendimento ao cidadão. Ficou na fila. Esperou. Quando chegou a sua vez, uma mulher com um ar cansado atendeu-a sem levantar os olhos. Helena tentou explicar. É sobre um caso de abuso, numa comunidade rural. Há muitas crianças. A mulher interrompeu-a. Preencha este formulário, disse, deslizando um papel por baixo do vidro. Mas é urgente. Preencha o formulário. É o procedimento. Helena pegou no papel. Os campos eram pequenos, impessoais. Nome, endereço, tipo de crime. Como classificar um inferno num campo? Como resumir gerações de dor em 3 linhas? Preencheu o formulário como pôde. Entregou-o. Espere até que a chamem, disse a mulher, carimbando o papel sem ler, e chamou o próximo da fila. Helena foi reduzida a um número de folha, a um processo em espera. Sentou-se numa das cadeiras de plástico do corredor. Esperou. 1 hora, 2 horas, 3. As luzes do escritório ficaram mais amareladas. As pessoas foram indo embora. O barulho dos teclados e dos telefones diminuiu. Finalmente uma porta se abriu e um homem de terno chamou-a pelo sobrenome. Senhorita Rojas. Era um subdiretor, um chefe de departamento. Ele a fez entrar em um pequeno escritório abarrotado de arquivos. O homem não lhe ofereceu um lugar para se sentar. Ele segurava a pasta de Helena na mão. Folheava-a com desinteresse. Li o seu relatório, disse ele, com o olhar perdido no monitor. É alarmante. Helena sentiu um lampejo de esperança. É mesmo, temos que fazer alguma coisa. Agora. O homem suspirou. Um suspiro longo, cansado. O suspiro de alguém que já viu muitas pastas como aquela. Olhe, senhorita. Eu entendo o seu entusiasmo, mas isso é complicado. Você não é parente direta. Não há uma denúncia formal de uma das vítimas. As suas provas são circunstanciais. Um vídeo borrado, fotos de longe. Mas dá para ver as crianças. Dá para ver o confinamento. O homem deixou a pasta sobre a mesa com um gesto de determinação. E então pronunciou a frase que destruiria Helena para sempre. A frase que era o epítome de todo o sistema. Além disso, disse ele ajustando os óculos, segundo o seu próprio relatório, você tirou uma das filhas e o seu bebê da propriedade para levá-los ao médico.
Está correto? Sim, consegui convencê-la de que a criança precisava de ajuda. Muito bem. Então, agora isto já não é um caso de violência doméstica em flagrante. Agora é um caso de pessoas desaparecidas, porque já não estão na jurisdição original. Isso é da competência de outra agência. Preencha o formulário 2B. Ele apontou para uma pilha de papéis no canto da sua secretária. Formulário 2B. Desaparecimento de pessoas. A burocracia tinha um formulário para cada tipo de horror. Uma forma de passar a responsabilidade de um escritório para outro. Um labirinto de papel concebido para que a justiça se perdesse pelo caminho. Helena olhou para ele. Olhou para a pilha de formulários. Olhou para o rosto impassível do funcionário e compreendeu. O sistema não estava avariado. Tinha sido concebido assim. Não procurava justiça. Procurava ordenar o horror em pastas, classificá-lo, arquivá-lo até ser esquecido. Saiu do edifício. A noite tinha caído sobre o Oaxaca. As luzes da cidade pareciam-lhe obscenas, falsas. Sentou-se num banco da praça. A pasta no seu colo parecia incrivelmente pesada. Cheia de vidas destruídas que não importavam a ninguém. Chorou. Chorou pelas crianças de olhos vazios. Chorou pelas mulheres que se moviam como fantasmas. Chorou pela sua própria ingenuidade destruída. O idealismo que a trouxera para o Oaxaca jazia morto aos seus pés, assassinado por um formulário. O frio da pedra do banco penetrou-lhe nos ossos. Um frio que nunca mais a abandonaria. Para compreender a profundidade desta escuridão, temos de recuar no tempo. Quem era Isidro Morales? Como um homem transforma a própria família num culto de horror? Isidro não nasceu em Vila Perdida. Chegou nos anos 70. Um homem jovem, trabalhador, calado. Comprou a terra mais distante da vila. A mais barata. A que ninguém queria. Casou-se com uma rapariga local, Josefina. Uma mulher submissa, acostumada a obedecer. A ferramenta perfeita para o seu plano. No início, pareciam uma família normal. Tiveram a primeira filha, depois a segunda, a terceira. Foi então que a cerca começou a ser erguida. Isidro dizia que era para proteger as filhas do mundo. O mundo lá fora está podre, dizia a Josefina. Aqui elas estarão seguras, comigo. A proteção transformou-se em isolamento. O isolamento em controlo. E o controlo em tirania. A primeira profanação ocorreu em silêncio. Numa noite sem lua. A sua filha mais velha tinha acabado de fazer 14 anos. Isidro entrou no quarto dela. Não houve gritos. Apenas o som abafado de uma alma a partir-se. Na manhã seguinte, a menina já não era uma menina. Era um fantasma com o olhar perdido. Josefina sabia. Viu nos olhos da filha. Viu na atitude do marido. Mas calou-se. O que poderia fazer? Para onde poderia ir? Isidro era o seu mundo. O seu Deus. O seu carcereiro. O silêncio tornou-se a lei da casa. Um silêncio denso, impregnado de medo. Quando a filha mais velha ficou grávida, a mentira tornou-se carne. Isidro celebrou o nascimento como se fosse um milagre. O nascimento do seu filho e do seu neto, ao mesmo tempo. A árvore genealógica tinha se tornado um círculo. Uma cobra que morde a própria cauda. E o veneno espalhava-se. O padrão repetiu-se. Com a segunda filha, com a terceira, e depois, com as suas próprias netas. Meninas que nasceram no confinamento. Que não conheciam outro mundo além da cerca. Que não conheciam outro homem além do avô, o pai. O seu Deus. Isidro construiu um universo à sua medida. Uma teologia perversa onde ele era o único criador.
Proibiu-as de ler e escrever. O conhecimento era uma ameaça. Contou-lhes histórias de um mundo exterior cheio de demônios. O medo era a sua principal ferramenta de controlo. Qualquer sinal de rebelião era punido com uma brutalidade selvagem. Espancamentos, isolamento, fome. As mulheres, as suas filhas e netas, tornaram-se guardiãs da sua própria prisão. Vigiar-se umas às outras, competir pela preferência do patriarca. Uma dinâmica de sobrevivência distorcida. As crianças nasciam e cresciam nesse ambiente, sem entender as relações de parentesco. Chamavam mãe as suas irmãs mais velhas. Chamavam avô ao seu pai. Eram uma tribo perdida no tempo. Uma ferida purulenta no coração de Oaxaca. 37 pessoas, 4 gerações, unidas pelo mesmo sangue e pela mesma tragédia. Helena, sentada naquele banco frio em Oaxaca, não sabia todos esses detalhes, mas intuía. Sentia o peso de décadas de sofrimento. O desespero era um oceano que ameaçava afogá-la. Mas então, a raiva tomou o lugar da tristeza. Uma raiva fria, lúcida. Se o sistema não ia funcionar, ela iria destruí-lo. Se as portas oficiais estavam fechadas, ela iria procurar uma janela. Ela lembrou-se de um antigo professor da universidade. Um jornalista investigativo aposentado. Um homem cínico que sempre lhe dizia que a única verdade é aquela que é publicada. Ela ligou-lhe de um telefone público. Com as últimas moedas que lhe restavam, contou-lhe a história. Toda a história. A casa, as crianças, o vídeo, a indiferença da polícia local, a covardia do presidente municipal, o formulário 2B. O jornalista ouviu em silêncio. Quando Helena terminou, ele disse apenas 3 palavras. Envie-me tudo o que tiver. Helena gastou o dinheiro que lhe restava num computador de um cybercafé. Enviou os vídeos, as fotos, o relatório que o burocrata tinha desprezado. Enviou tudo e depois esperou. Apanhou o autocarro de volta para a Vila Perdida. Já não era a mesma mulher que tinha chegado semanas antes. Os seus olhos tinham visto demasiado. O seu coração tinha se endurecido. Voltou para o seu pequeno quarto alugado e preparou-se para o pior. Ou para nada. Passaram 2 semanas. Silêncio absoluto. Helena começou a pensar que o jornalista também a tinha abandonado. Que a sua última esperança tinha desaparecido. Mas a máquina do jornalismo é lenta e verificar, contrastar, confirmar. E então, num domingo de manhã, a bomba explodiu. Um grande jornal nacional publicou a história na primeira página. O horror de Oaxaca, o homem que criou uma família com as suas filhas e netas. A reportagem incluía fotos de Helena, fragmentos do seu relatório, e citava de forma anônima a resposta dos funcionários. São assuntos de família. Mancharia o nome da cidade. O infame Formulário 2B. O escândalo foi enorme. Nacional. Internacional. A vergonha pública é um motor mais poderoso do que a justiça. De repente, os telefones da Procuradoria de Oaxaca não paravam de tocar. Os burocratas que tinham ignorado Helena agora corriam pelos corredores. O presidente municipal, que temia pela reputação da sua cidade, agora enfrentava a ruína da sua. O mandado de busca e apreensão foi emitido em poucas horas. Um comboio de polícias estaduais e federais, acompanhado por ambulâncias e psicólogos, dirigiu-se à Vila Perdida. As câmaras de televisão seguiam-nos. O circo mediático tinha chegado. Derrubaram a cerca, entraram na casa. E o mundo finalmente viu o que Helena tinha visto. O horror em carne e osso. 37 pessoas a viver em condições desumanas. Crianças desnutridas com um olhar perdido.
Mulheres que pareciam muito mais velhas do que eram. E no centro de tudo, Isidro Morales, sentado na sua cadeira. Desafiador. Não resistiu à prisão. Saiu da casa com a cabeça erguida. Como um rei destronado, nunca demonstrou arrependimento. Nunca demonstrou qualquer emoção. A justiça finalmente agiu. Isidro Morales foi condenado a centenas de anos de prisão. Morrerá na prisão. Mas será este o fim da história? Será esta a vitória? Não. É apenas o início de outra tragédia. A tragédia do depois. O que aconteceu com a família? Eles foram resgatados. Uma palavra que soa bem. Mas a realidade é mais complexa. Eles foram separados. As crianças enviadas para abrigos do governo. As mulheres para refúgios. Tiraram-nos do único mundo que conheciam e atiraram-nos para um mundo que não compreendiam. Um mundo com regras, horários, estranhos. Um mundo onde o seu pai-avô Deus era um monstro. Muitas das crianças não sabiam falar corretamente. Não sabiam usar talheres. Não compreendiam os jogos. Reagiam com medo à gentileza. Anos de terapia não podem apagar uma vida de terror. As mulheres, suas mães e irmãs não estavam melhor. Presas entre o trauma do abuso e a culpa de terem sido, por sua vez, carcereiras dos seus próprios filhos. O sistema que falhou em protegê-los agora falhava em curá-los. Os abrigos estavam superlotados. Os psicólogos sobrecarregados de trabalho. Eles voltaram a ser arquivos, casos, números. A justiça venceu? Ou apenas mudou a forma da jaula? A cerca de arame foi substituída pelas paredes das instituições. O tirano de carne e osso foi substituído pela tirania impessoal da burocracia. Helena Rojas saiu de Oaxaca. Não suportou ver o resultado. A vitória teve gosto de cinza. Voltou para a cidade, estudou direito. Hoje defende vítimas de abuso. Luta contra o sistema por dentro. Mas o olhar daquelas crianças nunca a abandonou. É uma ferida que nunca cicatriza. A casa dos Morales está vazia agora. As ervas daninhas cresceram no quintal. A porta está pendurada numa dobradiça. Os vizinhos ainda baixam o olhar quando passam por lá. O horror deixou um fantasma. Uma mancha na terra, um aviso de que o mal mais assustador nem sempre vem de estranhos. Às vezes, cresce em casa, alimentado pelo silêncio, protegido pela indiferença. A escuridão continua lá, nas pastas esquecidas de um escritório governamental, nos corredores de um albergue superlotado, nos olhos vazios de uma criança que luta para lembrar como é a sensação do sol no rosto e na nossa própria capacidade de desviar o olhar. Sou Mateu Del Valle e nos vemos na próxima Realidade Proibida.